O Skank, a maior banda pop do Brasil, será que é mesmo? Chega ao fim nesta semana, claro, se você está assistindo este vídeo antes do dia 29 de março, quando eles fazem um show aqui em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Show que vai marcar o final de uma das mais bem-sucedidas bandas do Brasil, talvez a banda pop mais importante da história do Brasil, até segunda ordem, porque eu não sei se você acredita muito nisso não, mas eu não estou acreditando que eles nunca mais vão tocar juntos. Mas isso a gente vai conversar mais aqui nesse vídeo, que é o primeiro dessa série que eu estou fazendo sobre música, uma série que não é uma série limitada não, tá? É uma série ilimitada sobre música. Aqui eu vou falar muito mais de coisas do passado, presente e futuro da música. Mas antes da gente começar, eu queria que você, desse um like neste vídeo, compartilhasse com as pessoas, assinasse o meu canal, porque é só assim que a gente cresce. Muito obrigado a você que já tem feito isso, muito obrigado a você que chegou aqui nos últimos tempos, nesse projeto novo que eu estou fazendo, desse canal de YouTube, e espero que você continue comigo por muito mais tempo. Bom, voltando ao Skank. Eu disse no início que, sim, e claro, esse vídeo vai ter um toque muito pessoal por motivos que vocês vão entender. Eu estou em Belo Horizonte, tenho 50 anos, então eu tenho uma relação com a turma do Skank sob vários aspectos, como vocês vão entender. Esse vídeo, eu disse no início que é um vídeo sobre a maior banda pop do país. E esse é um título que o Skank, por muito tempo, segurou. O Skank ainda segura esse título. Ele é uma banda tida como a maior banda pop do país, e não são poucos os motivos que levam a isso. E a gente precisa entender um pouco de por que eles levaram esse título. O Skank surgiu, e eu não vou ficar aqui falando da história dia a dia do Skank, não, só para a gente entender o contexto, tá? O Skank surgiu ali no final da década de 80, no início da década de 90, numa era em que aquele chamado B-Rock, né, o rock dos anos 80, já estava entrando numa outra fase, digamos assim, e outros gêneros musicais estavam assumindo o protagonismo, principalmente a Axia Music, que a gente viu que na década de 90 assumiu, de certa forma, esse protagonismo na mídia. Então o Skank surge nesse momento de entre safra, talvez. Não só o Skank, tem toda uma geração ali que a gente pode enumerar. Raimundos, Chico Science Nação Zumbi, várias outras bandas surgiram ali, de certa forma renovando o pop rock brasileiro e apontando novos caminhos para essa seara. Mas por que o Skank é a mais bem-sucedida banda? Primeiro em vendagens, né? O Skank, logo ali no início, foi uma banda que conseguiu vendagens muito boas, principalmente com 3 discos: Calango, Samba Poconé e Siderado. Desde o início, e aí eu entro até no lado pessoal, porque eu acompanhei o Skank desde o início de sua carreira, por viver em Belo Horizonte, por nascer em Belo Horizonte e por estar no mesmo meio que eles em Belo Horizonte. Acompanhei o Skank desde o início da carreira, desde os primeiros shows ali no Janis, Max Saluna, casas que não existem mais aqui em Belo Horizonte, mas que foi onde a banda começou, foi onde a banda apareceu não só para a cidade, mas despertou interesse de público, mídia, e futuramente, um futuro até bem próximo, futuramente de gravadoras, e aí despontando para o sucesso nacional. O Skank tem uma curiosidade, que é uma banda que, quando a gente ouviu pela primeira vez, todo mundo que ouviu o Skank pela primeira vez em Belo Horizonte já teve uma simpatia muito grande pelo tipo de som que eles faziam. E eu acho que foi um acerto muito grande deles, não é uma coisa pensada, né? De certa forma é pensado, sim, mas todos eles gostavam desse tipo de som, calcado ali no reggae, no dancehall, nesses ritmos jamaicanos, e
mas com uma mineiridade, com uma brasilidade muito grande. A gente pode lembrar, por exemplo, de canções como A Cerca, que tem uma brasilidade muito grande no som, e essa mistura do som jamaicano com o som brasileiro é que foi uma mistura que deu muito certo, né? Talvez muita gente possa até ter lá no início falado que não vai dar certo, né? E eu acredito que sim. Muita gente no início falou que não ia dar certo, até porque Belo Horizonte era uma cidade, Minas Gerais, né? Era um estado, Belo Horizonte era uma cidade que estava um pouco fora do mapa, né? Do mapa do pop nacional. Você não lembra de uma grande banda, porque não existiu, uma grande banda na década de 80 que despontou para o sucesso nacional. O Skank foi a primeira, e o interesse veio muito em cima disso, o som que veio de Minas Gerais, né? E esse embrião do Skank, antes até deles despontarem para o sucesso, é muito curioso porque a gente via que pouco a pouco eles iam moldando o som deles. Quando o Skank despontou para o sucesso nacional, eles já quase estavam com um som consolidado, né? É uma banda que, quando o primeiro disco, o Skank, que ele foi feito de forma independente, mas depois adquirido pela Sony, que remasterizou e relançou, enfim, aí já no mercado nacional, a banda já tinha o som pronto. Eles já estavam, inclusive, preparando o segundo disco, né? Já estavam preparando o que viria no futuro, que não só o segundo disco, mas o som, já estavam preparando e entendendo que o público queria aquilo, o que viria depois, Calango, Samba Poconé e por aí vai. Então eu acho que assim, foi muito natural o fato do Skank fazer esse sucesso, e existe uma máxima no mercado, não só no mercado musical, mas no mercado publicitário em geral, que dizem que o que faz sucesso em Belo Horizonte, Curitiba também, faz sucesso no resto do Brasil. Então o Skank já fazia sucesso em Belo Horizonte, e eu posso me recordar de vários momentos. Tem um momento clássico da história deles aqui nesse início, que foi o show de lançamento desse primeiro disco, do disco Skank, de forma independente aqui em Belo Horizonte, num lugar chamado Expresso Canadá, que também não existe hoje. Foi um evento. Foi um evento que até hoje as pessoas se lembram, né? Todo mundo foi nesse chamado. É mais ou menos igual aquele primeiro treino do Garrincha no Botafogo, que tinha mais ou menos 150 mil pessoas, de tanta gente que viu. Mas é isso. O Skank, esse show, estava todo mundo lá. Então, todo mundo se lembra desse show. E aí, a banda adquiriu esse status de grande expoente desse novo pop que surgiu ali na década de 90. Claro, assim, todas essas bandas tiveram sua importância e tal, mas talvez o Skank tenha adquirido uma importância maior, não só em vendagem, mas em importância propriamente dita, porque eles conseguiram conquistar uma coisa até rara, que é respaldo de público e crítica. E eu acho que aí está um pouco desse segredo, ao contrário de outros pares que eram desprezados às vezes pela imprensa, desprezados pela crítica. O Skank sempre foi uma banda que a crítica teve um olharzinho a mais. Por mais que lá no início esse olhar não fosse tão forte, e na segunda fase da banda esse olhar já foi diferente, a banda sempre teve um certo tipo de respaldo que outros pares seus nunca tiveram. Outros pares vindos de Minas Gerais ou de fora, né? Claro, assim, Raimundos teve, Chico Science teve, mas vários outros não tiveram. Então isso talvez tenha sido... O espaço da mídia do Skank sempre foi muito bom. E aí coincidiu com a história deles. Eles pegaram muito aquele início da MTV e pegaram muito essa fase imagética da música brasileira, em que a música se ancorava muito na imagem, nos videoclipes, nos vídeos em geral, para poder atrair um sucesso. E o Skank foi uma banda que teve esse respaldo até da própria MTV, que, para quem não se lembra, na década de 90 principalmente, era talvez a maior força de mídia, né? Talvez a maior força do mercado. E aí um outro motivo que eu acho que o Skank
teve esse respaldo de mídia, teve esse respaldo sempre do público, é que foi uma banda que nunca cansou de arriscar. Não sei se o termo é nunca cansou, mas pelo menos tem um grande risco na carreira, que foi a transição que eles fizeram ali do Siderado para o Maquinarama, em que eles mudaram um pouco o som. Eu acho um grande mérito para uma banda mudar o som e conseguir se reciclar. Né? Tem inúmeros casos de bandas, de artistas que mudam seus sons e caem no ostracismo. Né? Ou até o contrário, né? Um artista que tinha um tipo de som que não fazia tanto sucesso, muda e atinge o sucesso. O Skank conseguiu as duas coisas. O Skank se reciclou, o Skank conseguiu, de uma forma bem pensada, inclusive, tá? Conseguiu fazer essa transição, uma transição que começou ali no Maquinarama, que é o disco que eu considero, acho que todo mundo considera o início dessa transição, mas uma transição que foi consolidada no disco seguinte, que é o Cosmotron. Né? Eu até gosto mais do Maquinarama do que do Cosmotron, mas eu sei que tem muita gente que prefere o contrário, acha até que ali é que o som da banda estava moldado, né, no Cosmotron. Então eu acho que assim, uma banda que conseguiu fazer essa transição de uma forma pensada, incluir outros elementos no som, sem abandonar aquela essência inicial de reggae, de dancehall, que eu já expliquei aqui, mas incorporando ali elementos de Britpop, de Beatles, de Clube da Esquina, e fazer esse casamento entre esses dois sons, olha, isso não é fácil. E eu acho isso um puta mérito da banda. E eu acho até que foi ali que a banda atingiu esse status de maior banda pop do país, porque conseguiu juntar todos esses elementos de uma forma pop. E quando eu falo pop, é porque eu nunca encarei o Skank como uma banda de rock. Banda de rock para mim é outra coisa. Raimundos é uma banda de rock. Mas banda pop para mim a parte o fato de que eles têm um caminhão de hits, né? E eu poderia citar muitos aqui, é fácil citar, qualquer pessoa consegue citar 10 hits do Skank de cor. Isso é mérito de uma série de coisas. Isso é mérito do mercado, que estava pronto para eles e absorveu, né, e colocou nas ruas. Isso é mérito de tudo isso que eu já falei, da parte imagética, deles saberem muito bem trabalhar essa história de MTV, trabalho com rádios e fazer shows impactantes, mas é sobretudo mérito deles. É sobretudo mérito deles dos quatro, e daqui a pouco eu vou falar por que não são quatro, são cinco, muito mérito deles de conseguir colocar ali nas músicas esse sentimento pop, essa veia pop. O Skank sempre teve, sempre foi uma banda preocupada com o pop, preocupada com o sucesso para as massas, que é uma coisa que eu não vejo muito hoje. São raros os artistas da seara pop brasileira que, claro, assim, a gente poderia discutir o que é a seara pop brasileira, mas eu vou me ater às bandas, tá? São raros os artistas nos dias de hoje que têm essa preocupação pop, têm essa preocupação em chegar ao grande público. O Skank sempre teve essa preocupação. O Skank nunca quis fazer música para nicho. Eles sempre quiseram fazer música para as massas e conseguiram fazer isso muito bem. E eu acho que um outro grande motivo da banda ter atingido esse status é porque foi tudo sempre muito bem conversado entre 5 pessoas muito inteligentes. Quem são as 5? Os 4, Samuel, Lelo, Henrique e Haroldo. E sim, a gente não pode tirar dessa equação o Fernando, que é o empresário, porque o Fernando é empresário desde o início, e eu acho que essa junção do talento dos 4 ali com o tino de negócio pro Fernando, do Fernando, foi uma junção perfeita também. E no momento em que o mercado favorecia isso. A importância do Skank para a música pop mineira é gigantesca. A música pop mineira tranquilamente mudou depois do Skank. Não, e a importância do Skank abrir as portas para os outros artistas que vieram depois, principalmente Jota Quest e Pato Fu, é gigantesca. O Jota Quest, que hoje é uma banda também gigantesca, e o Pato Fu
não existiriam não fosse o Skank. É muito claro isso, e não fosse, inclusive, o trabalho do próprio Fernando, né? A gente sabe que lá atrás o Fernando ajudou, deu um empurrãozinho nessas duas bandas, principalmente, para eles conseguirem chegar onde eles chegaram hoje, cada um ocupando seu espaço sem ocupar o espaço do outro. E aí, por fim, eu acho um pouco inevitável que, com essa banda chegando ao fim, a gente não fique um pouco sentimental. E eu acho que eu e todo mundo da minha geração que conviveu com a história do Skank, é difícil a gente até separar vários momentos da própria vida com a história dessa banda. Eu, em especial, porque eu tive o prazer, a oportunidade de trabalhar com eles em determinados momentos, e tem um trabalho que eu me orgulho, que foi... Eu trabalhava numa agência, e essa agência trabalhava para o Skank, e a gente criou uma série de ações para o universo digital, porque essa é uma preocupação que o Skank sempre teve, e nesse período ali, entre 2006 e 2010, 2011, alguma coisa assim, eles tinham essa preocupação de se digitalizar, né? E uma preocupação que era muito claro deles, claro assim, até dita entre eles, que era renovar o público. O Skank é uma banda que também conseguiu renovar seu público. Quem está indo aos shows dessa turnê de despedida e vai ao show do Mineirão vai perceber isso. Você tem nesses shows desde pessoas da minha idade, 50 anos de idade, e até os filhos dessas pessoas que estão aí, adolescentes, e por aí vai. O Skank conseguiu renovar o seu público, e isso foi um trabalho pensado deles, não foi uma coisa natural. Foi um trabalho pensado, nós queremos renovar o público, nós precisamos renovar o nosso público. E essas ações que a gente desenvolveu, quem se lembra disso, né? Você ia aos shows do Skank e você recebia um card para você votar via SMS no bis daquele show. Entre outras coisas, eu criei, por exemplo, dentro dessa agência, eu não, né? Eu era o responsável, mas tinha toda uma equipe, a Rádio Skank. O Skank tinha uma web rádio no site deles, em que você ouvia as músicas do Skank e você ouvia coisas que eles gostavam também, era uma programação feita por eles. E uma série de programas que a gente criou, com eles apresentando músicas, eles apresentando influências deles, e por aí vai. Essa série de ações, a gente inclusive ganhou o prêmio Multishow na época, não lembro qual era a categoria de ações digitais, enfim. A gente ganhou o prêmio Multishow na época, ele está aqui em casa em algum lugar. Mas eu tenho muito orgulho, tudo isso para dizer que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história e ter podido contribuir para essa história tão vitoriosa dessa banda, que eu tenho, sim, um carinho muito grande. A parte toda essa história que eu contei de participar, de ter trabalhado com eles. Trabalhei com eles em outros momentos também. Já os entrevistei, já convivi com eles, né? A parte de tudo isso, eu gosto da banda. É por isso até que eu tô gravando esse vídeo. Eu gosto da banda, gosto de muitas coisas que eles fizeram, né? É claro, todos eles sabem que eles mesmos têm altos e baixos na carreira. Tem discos e músicas melhores do que os outros, isso é inegável, qualquer banda tem mesmo, mas no geral, se eu pegar hoje a obra que o Skank deixou, eu gosto muito dessa obra e eu acho que é uma obra marcante nesse tal pop brasileiro. E para encerrar, eu queria contar uma história que eu estou dizendo muito desse orgulho que eu tenho de ter trabalhado com eles e participado de certa forma, porque eu acho até que eu tenho um dedinho em uma passagem determinada da história do Skank que eu queria contar para vocês. Quando eu trabalhava com eles, fazendo esse projeto digital, essa rádio Skank, né, essa web rádio Skank, a gente gravava vários programas com eles. Então, normalmente, eu ia lá para o Estúdio Máquina, né, o ex-estúdio do Skank em Belo Horizonte, e a gente sentava lá e criava vários programas e gravava. Em um desses momentos, né, eu lá conversando com eles, o Haroldo me diz para todo mundo, né, todos eles estavam lá, que ele tinha na época gravado o primeiro show do Skank. Parênteses, e aí eles contaram a história. Esse show, o primeiro show do Skank, foi em 91 no Aero Anta, em São Paulo. Muita gente fala assim, mas
é o primeiro show que tem registro. Não, foi realmente o primeiro show. Por quê? Existia a banda anterior ao Skank, que era o Pouso Alto, né, que era a banda do Samuel e o Henrique, com mais 2 outras pessoas. O Pouso Alto acabou. Essa data no show do Aeroanta em São Paulo era uma data do Pouso Alto. E eles tinham essa data e não queriam perder. O que a gente vai fazer, então? Vamos montar outra banda. E aí, Haroldo e Lelo, que já vinham de outras bandas que tocavam no mesmo circuito em Belo Horizonte, foram incorporados. Eles ensaiaram e fizeram esse show no Aeroanta. Foi um show que, segundo eles, tinha, sei lá, umas 30 pessoas, né? Era um evento promovido por uma pessoa ligada ao reggae, né? O Otávio Rodrigues. E esse show, por ser no Aeroanta, foi gravado na época em fita DAT. E nesse dia, o Haroldo contou que tinha isso. Eu olhei para ele e falei assim, como assim você tem o primeiro show do Skank gravado? E depois dele contar essa história, a gente pensou em pegar esse show, pegar essas músicas e fazer um especial na Rádio Skank, para que as pessoas pudessem ouvir o primeiro show da banda. E eles toparam. Então o próprio Haroldo pegou esse material, deu uma mixada, masterizada no estúdio, lá dentro do Máquina mesmo, e a gente fez um especial, o primeiro show do Skank na Rádio Skank na época. E foi um especial que fez um sucesso gigantesco, deu um engajamento muito grande em termos de hoje. A gente chegou a reprisar esse especial, e era um especial com eles contando a história das músicas, que tem músicas inéditas ali naquele show, eles contando que eram embriões de outras músicas, coisas que eles tinham feito lá no Pouso Alto, coisas que viriam a figurar depois no disco do Skank. Então era uma entre-safra ali. Esse especial fez tanto sucesso que se transformou, foi depois transformado no disco Skank 91. Então, me corrijam, Haroldo, Fernando, se por um acaso eu estiver errado, mas eu acredito que eu tenho um dedinho aí de participação nesse disco, no Skank 91, que é exatamente esse show que eles fizeram. Então é isso. Esse vídeo foi um vídeo mais para exaltar e conversar sobre o legado dessa banda que eu acho que é, para mim, a principal banda pop do país, que chega ao fim agora no dia 29 de março, com um show do Mineirão, que depois, claro, vai ser gravado e transformado em DVD e por aí vai. Eu até acho que não é a última vez que a gente vai ver o Skank nos palcos, não. Eu até acho, palpite meu, tá? Que daqui a pouco eles vão voltar e fazer uma turnê de reunião, alguma coisa assim. Mas assim, eu entendo. Eu entendo o fato deles quererem dar esse tempo. Acho que para toda banda isso é saudável e é uma banda que precisa ser celebrada, precisa ser... a gente vai ainda entender, já existe, claro, um legado que eles deixaram, mas a gente ainda vai entender um pouco para frente todo esse legado do Skank no pop brasileiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O que você acha do Skank, das músicas deles? Põe aí nos comentários. Não esquece de seguir o canal, tá? Curtir esse vídeo, curtir os demais vídeos, que em breve eu volto com mais vídeos sobre música, e curta também os vídeos sobre cinema, sobre séries aqui do canal, ok? Até a próxima!